Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grande Mestre Supi segue na luta aqui no Abu Dhabi Festival Chess 2024. Vamos dar uma olhada agora contra o Grande Mestre Zaur Mammadov do Azerbaijão. Vamos ver como é que vai se sair o nosso brasileiro, ele que está com 2,5 em 4 rodadas. Essa é a 5ª rodada, momento importante para a continuação aqui do torneio. Supi abre a partida com a abertura inglesa. Temos aqui C6. Cavalo vem para F3, D5 ataca o centro, G3 vai para o fianqueto, o Supi vem constantemente utilizando essa abertura, creio que tenha sido o maior preparo dele para esse torneio. Cavalo em F6, bispo desenvolve na longa diagonal, entregando realmente esse peão. O adversário prefere o desenvolvimento. Seguimos com B3, o bispo vem para G7, o bispo vem para a longa diagonal. Todo mundo coloca o rei em segurança e aqui torre na coluna E, preparando para estourar o centro. Mas precisa preparo, por enquanto as casas escuras estão bem dominadas. D4 foi jogado, selando o domínio nas casas escuras. Bispo vem para F5, o Supi joga com E3. Cavalo desenvolve aqui, cavalo de bem D7. Dama vem para a casa de E2 e aqui o Zaur Mammadov vai para uma decisão interessante. Ele não quer ficar com o bispo preso aqui, esse bispo não está fazendo muita coisa, ele fala, quer saber? Dá esse cachorro para cá. Bispo por cavalo foi jogado de forma que agora ele consegue dominar essa casa central. O cavalo aqui do Supi ia lutar por essa casa central e provavelmente ele vai querer fazer um muro de pedra, deixar o cavalo bem forte aí na casa central. Supi tem que bolar algum plano, segue melhorando a posição da torre. E6 foi jogado, torre também vem para a coluna C. Dama E7 conecta as torres, finaliza a abertura. Supi traz o cavalo aqui para a casa central de E5. Aqui, claro que é possível capturar o cavalo, mas o Supi ficaria com um peão muito incômodo, ganhando muito espaço aqui na ala do rei. Por isso, F5 foi jogado, fazendo a formação muro de pedra, bem sólida. Difícil quebrar essa estrutura, provavelmente isso indica que o Mammadov estaria interessado no empate nessa partida de negras contra o Supi. Cavalo D3, o Supi segue manobrando o cavalo, torre vem para a coluna D. E aqui um lance muito interessante, aqui difícil de achar. Dama E1. Opa, o que tá querendo aqui? Ganhando novos horizontes. G5 foi jogado, falando S vai para a ala da dama. Pega essa pancada na ala do rei. Supi não se incomoda, não se intimida. Segue com dama em A5, coloca pressão no peão de A, mas além disso dá suporte para a casa de A3. A partida segue com A6, protegendo o peão, e o Supi segue com bispo A3. Não dando tempo aqui do Mammadov começar a gostar da partida, começar a encaixar um ataque aqui na ala do rei. Cavalo D6 foi jogado, e agora F4. Opa, pouco a pouco o Supi vai se impondo, paralisando aqui o ataque do Mammadov. Peão toma, peão de G toma, cavalo vem para F6 e agora bispo F3, controlando um pouco mais os saltos do cavalo. Além de tudo, o Supi tem essa coluna G aberta, os dois têm. Portanto, esse lance bispo F3 já tira uma peça da frente do rei para que o rei também saia e a torre começa a ganhar atividade. Por isso, a partida seguiu com o cavalo de F em E4 e o Supi joga o seu lance rei H1 numa situação delicada, porque o cavalo está controlando essa casa aqui maravilhosa do duplo do cachorro, por isso perigoso. E aqui o Mammadov poderia jogar um lance do tipo dama em H4, que é bem assustador, mas também não faz nada além de assustar, mas ele segue aqui com o lance rei H8. Supi poderia, tem sequência aqui de bispo toma, seguido de cavalo E5, vai seguir mais ou menos aqui na partida. O Supi primeiro joga com a torre na coluna G, torre G8, foi jogado um erro grave aqui do adversário. Um erro grave. O que está acontecendo aqui? Vamos tentar entender um pouquinho da dinâmica aqui dessa posição. Este cavalo está cravado, este cavalo pode ser atacado. A melhor situação aqui para o Mammadov talvez fosse tirar a dama aqui dessa cravada, de tal forma que se o bispo capturar o cavalo pode recuperar, e se o bispo capturar esse cavalo, o cavalo pode vir sem nenhum prejuízo. Mas Rafa, é tão grave assim esse lance torre G8 que foi jogado? Qual que é o problema que agora existe na posição para as negras depois desse lance? O problema é que esse cavalo continua cravado. E agora, bispo por cavalo foi jogado pelo Supi, exclama... É a melhor maneira de castigar, porque agora o cavalo ganha a casa de E5 e você não pode tomar o cavalo. Porque se você capturar esse cavalo, simplesmente peão toma. Eu tomei com o peão certo, tomei ufa. Será que o outro não funciona? O outro leva um dama F7 aqui, leva uma pancada. Tem que ser com esse. E aqui
as brancas vão ganhar material. Olha o perigo, se captura com o peão errado, fala, oba, tá cravado, vou ganhar a peça, perdeu o jogo, né? Então cuidado, cuidado, xadrez é perigoso, né? É muito fácil de errar. Por isso, meus amigos, bora, volta lá, Rafa, ficou confuso tudo isso daí. Por isso o cavalo E5 foi jogado, por isso não pode tomar. E agora, mais do que isso, esse cavalo começa a ter uns temas de cheque-mate. Por exemplo, você vai querer colocar uma pressão insustentável aqui para cima do cavalo, você pode até em algumas linhas tentar capturar a torre, então já fica difícil de achar algum lance. Por exemplo, se peão toma, só para ilustrar o que eu estou querendo falar, bispo toma, você não vai poder tomar de dama, porque senão dá duplo, ganha dama, não é mate, cavalo F7 é mate, teria que tomar de torre, mas aí dama C5, ameaçando tomar para dar mate, e aqui teria que tirar essa torre então para dar uma casa de fuga para o rei, mas não adiantaria, porque depois de peão toma, as pretas estão quase em Zugzwang aqui, quase em Zumbislândia, já não tem mais o que jogar. Uma possível continuação aqui, mais uma vez, continua não podendo tomar o cavalo, aqui tá levando checkmate em poucos lances, então teria que jogar um lance do tipo dama C7 para sair da cravada, e aqui tudo pode acontecer, inclusive essa bonita continuação aqui de torre por bispo, né? Rafael, isso aí não vai funcionar, não tá com cara de que funciona isso daí não. A ideia é que você não vai tomar de dama, porque senão torre tá chegando e não tem como evitar mais o forte ataque. Por exemplo, se a dama voltar, simplesmente cavalo por F7 seria jogado e depois de dama toma, dama em E5. Uma imortal aqui, né, do Sup. Então, assim, muitos ataques. E se tomasse de rei aqui, uma outra possível continuação seria esse ataque maravilhoso aqui agora, né, do Sup. Enfim, jogando com uma qualidade a menos, mas com um ataque que seria imparável, né? Muito legal aqui a situação, por isso esse cavalo não pode ser capturado e essa é a grande ameaça do Sup na posição. Por isso, bispo, dama em E8 seguiu aqui na partida, ok? Saindo da cravada, mas qual que é o problema agora? Sup segue com bispo por cavalo, exclama, e agora a torre toma. E C5, e olha a situação do Mamadov. Para onde ele vai voltar essa torre? Ele não pode voltar a torre para cá porque o cavalo pega, e para cá porque a dama pega, e mais uma vez existe o tema do mate. Então, C5 exclama, Mamadov tem problemas, ele tem que eliminar esse cavalo, mas agora ele perde qualidade. Sup segue com peão toma, ganha qualidade, tudo bem por um peão, uma peça e um peão, mas o ataque é feroz, porque agora a torre toma, e depois de dama toma a torre, domina a coluna G, joga a dama para o canto, e aqui é o seguinte, o Sup precisa de muita técnica, porque, pessoal, uma qualidade a mais, mas um peão a menos, como progredir aqui, né? A questão é essa. Dama D2, olha o plano do Sup. Bispo em E7 foi jogado, passa a dama para G2, já ameaçou checkmate logo de cara. Bispo em F6 vem para proteger, mas agora dama em H3, deixando a dama amarrada na defesa do peão. Dama em E8 mantém a proteção, mas agora B4 exclama, deixando o Mamadov completamente de mãos amarradas. Esses peões nada podem fazer. Bispo G7, ele vai tentar sobreviver. A3 na maior calma do mundo, protegendo, solidificando, não queremos deixar nenhum peão indefeso. Dama em F7 foi jogado, esperando para ver o que o Sup vai fazer. O Sup melhora um pouquinho a posição da dama, melhora um pouquinho a posição da torre, mantém, claro, sempre a pressão aqui, joga um H3zinho, melhora aqui um pouquinho também a posição dos peões, joga com dama em H5, fica de olho na fileira do fundo, perigoso demais. Dama em F8 foi jogado e agora dama G5, bispo ataca a dama mantém a pressão aqui, mantém a pressão na coluna G, dama em E8 foi jogado e agora um lance muito bacana do Sup. Ele vai para um lance difícil de encontrar aqui, como progredir. Vocês viram que não tá dando muito para progredir. Olha esse lance brilhante, rei G1. Para mim esse lance aqui é o mais brilhante da partida. Rei G1, um lance difícil da gente sequer considerar, né? A ideia desse lance é começar a disparar o peão, disparar como se não houvesse amanhã. E não há possibilidade de quando esse peão tiver, por exemplo, em H6, dama por H6 vir com cheque, entenderam? A genialidade, o Sup já tá lá na frente. Ele fala, eu vou tirar o rei daqui porque aqui no meu rei não leva cheque. A partida segue com dama C8. Sup segue com o plano. H4 foi jogado. H5 foi jogado. F5 foi jogado. Notem aqui a execução muito bem feita. H6 também seria possível. F5 tentando abrir linhas aqui para a dama poder atuar. Peão toma foi jogado, dama toma. E agora existe uma pressão para cima do bispo. Dama em F8 foi jogado e olha a bomba que chegou.
Que bonito lance aqui do Sup, o lance H6. Você fala, mas Rafa, agora é só tomar. Não pode. Não pode tomar esse peão por conta de dama 15-8. E olha só, o rei não tem pra onde ir. Tem que voltar o bispo, tem que voltar a dama. E o checkmate tá próximo. Por isso H6 exclama. A partida segue com o lance dama D8. Ainda não tá claro como é que o Sup vai finalizar. Ou tá simplesmente depois de torre F2, meus amigos. Mamadov abandona aqui a partida. Vitória do nosso brasileiro Luiz Paulo Sup. Abandonou porque não dá mais. Bela finalização. Ele finalizou com velocidade, hein? Poderia, né? A gente às vezes poderia achar que isso daqui poderia ir mais longe, mas o Sup encontrou um caminho muito agressivo de finalizar. E abandonou porque não dá mais. Uma possível continuação aqui seria a dama da cheque. Para tentar sobreviver um pouquinho mais, vou dar um chequinho. Vou voltar o bispo aqui para segurança. Mas o problema é que não tem mais jeito, né? O bispo tem que largar essa diagonal. Ó, mais uma vez aqui, ó. O bispo não consegue mais se manter nessa diagonal. A beleza do peão aqui em H6, né? E quando ele larga essa diagonal, o checkmate chega. E chega com velocidade. Meus amigos, uma belíssima partida aqui do Sup. Vamos dar uma olhada na precisão. 93% de precisão aqui para o nosso brasileiro, 86.2 para o Mamadov, foi mais preciso o Sup, botou pressão, dominou a partida, pontuou, o que é muito importante nesse torneio, porque agora 3,5 em 5 já fica, né, já fica legal, fica melhor, né, os 2,5 em 4, se tivesse empatado ou perdido, 2,5 em 5 já é mais complicado. Portanto, segue na luta o nosso brasileiro. Vamos continuar torcendo aqui para o nosso querido Sup. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, considere deixar o seu like ou até mesmo se inscrever no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!